Samuel Dória, mais uma vez, falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Chegamos em nossa 12ª aula dessa maratona de estudos. Obrigado a vocês por estarem nos acompanhando e vamos iniciar a nossa 12ª aula. Então, gente, nessa 12ª aula de matemática, nós não devemos esquecer que o nosso componente curricular continua sendo matemática. E que as nossas aulas, ela tem como público-alvo vocês, alunos do 8º ano do ensino fundamental. E que nessa aula de hoje nós iremos falar sobre porcentagem, ou seja, uma revisão. Nessa aula de hoje, ou até nesse mês agora, nós iremos revisar os conteúdos já vistos. Nós iremos iniciar revisando as porcentagens vistas nas aulas anteriores. Nós exploramos habilidades de solucionar problemas com porcentagem e nessa aula de hoje nós iremos solucionar vários problemas envolvendo porcentagem para que possamos revisar o conteúdo praticando, pois a matemática só se aprende com a prática. Então, o objetivo dessa aula é elaborar problemas envolvendo o cálculo de porcentagem crescente e decrescente. Ou seja, nós iremos ver na prática como nós lidamos com problemas que envolvam porcentagem, que em algum momento ela seja crescente e que em outro momento ela seja decrescente. Então, como em toda aula, a gente soluciona uma das questões propostas na aula anterior. Essa é a primeira questão do desafio da aula anterior. E ela consiste em: o gráfico abaixo representa os investimentos públicos que um determinado município faz mensalmente em cada área, sabendo que esse município recebe mensalmente um montante equivalente a 800 mil, quanto ele investe em reais na área da educação. Ou seja, esse daqui é um gráfico de setores, ele é um gráfico que nós usamos para representar informações relativas a um problema em porcentagem. Aqui nós temos várias informações coletadas em relação ao investimento público de um determinado município, representado em forma de porcentagem. Então, aqui nesse gráfico, cada setor representa uma área. A área da segurança, a área do emprego, a área da saúde, a área da educação e outras áreas diversas. Ele quer saber quanto em reais é investido na educação mensalmente. Nós vimos que o montante que o município recebe mensal para arcar com as despesas em relação a essas áreas é 800 mil. Então, na verdade, o que o problema quer saber é quanto é 11% de 800 mil. E aí, vamos calcular 11% de 800 mil? Então, nós vimos que a regra de 3 simples é uma das habilidades que nós podemos explorar para solucionar problemas envolvendo porcentagem. Então, aqui nós vamos fazer 800 mil está para 100, assim como x está para 11. 800 mil é o todo que o município recebe mensal para arcar com as despesas em várias áreas. 100 é o todo em porcentagem, por isso estamos comparando os todos. Aqui nós temos x, que é o valor relativo em reais ao que é investido na educação, e 11% que representa justamente esse valor, só que em porcentagem. Então, nós podemos simplificar. Vou cortar um zero acima, um zero abaixo, outro zero acima, outro zero abaixo. Fiquei com 8 mil está para 1, assim como x está para 11. Multiplicando os meios vezes os extremos, eu faço 1 vezes x é x, igual a 8 mil vezes 11, dá 88 mil. Logo, nós estamos dizendo que o município investe 88 mil mensais na área da educação e que 88 mil representa 11% de 800 mil. E aí, foi esse o resultado que você encontrou? Foram essas habilidades que você explorou? Você usou a regra de 3 simples para solucionar problema com porcentagem? Então, se nós estamos revisando,
nós vamos responder problemas que envolvam a porcentagem. E nós temos aqui um probleminha. Ele consiste em: a mensalidade em minha escola passou por 3 reajustes diferentes nos 3 últimos anos. Um aumento de 10% no primeiro ano, um aumento de 15% no segundo ano e outro aumento de 20% no terceiro ano. Entretanto, como o meu desempenho foi o melhor da sala, consegui um desconto de 50% sobre o valor final deste último ano. Sabendo que minha mensalidade era de R$ 600 antes dos reajustes, quanto pagarei após receber o desconto que ganhei? Então, esse probleminha relativo à porcentagem, ele tem uma contextualização que passou por 3 etapas, chamadas de reajuste. A mensalidade inicial era de R$ 600. Esses R$ 600 sofreu um reajuste de 10%, aumento. Depois sofreu mais outro aumento de 15%. Mas vamos lembrar, se essa mensalidade de 600 sofreu um reajuste, um aumento de 10%, passou a ser um outro valor acima de 600. Ou seja, passou a ser 600 mais o 10% de 600. Depois, esse novo valor sofreu um reajuste de 15%. Depois, o novo valor sofreu um reajuste de 20%. E, por último, um desconto de 50%. E ela quer saber quanto ela irá pagar ou está pagando após obter o desconto de 50%. E aí, vamos solucionar esse problema juntos? Então, como foram 3 os reajustes, nós iremos calcular cada reajuste. Então, o primeiro reajuste foi de 10%, um aumento. Então, nós vamos comparar 600, que é o todo da mensalidade antes dos reajustes, está para 100, que é o total a ser pago por mensalidade. Assim como X, que é o valor que estamos procurando em reais relativo a esse reajuste, está para 10. 10, que é a taxa percentual de reajuste, 10%. Faremos uma simplificação, cortando um zero acima e um zero abaixo, outro zero acima, outro zero abaixo. Ficamos com 6 está para 1, assim como X está para 10. Multiplicando os meios vezes os extremos, nós temos 1 vez de X é X, e 6 vezes de 10 é 60. Logo, o primeiro reajuste foi de R$ 60. Estamos dizendo que 10% de 600 é 60. Então, a mensalidade passou a ser 600 mais 60. Ela passou a ser 660. Olhe, após o primeiro reajuste, a mensalidade deixou de ser 600 e passou a ser 660. Esse novo valor sofreu depois um novo reajuste, aumento de 15%. Aí nós faremos agora 660 está para 100, assim como X está para 15%. O segundo reajuste foi de 15%. Agora, em relação a 660. Posso cortar um zero acima e um zero abaixo. Vou ficar com 66 está para 10, assim como X está para 15. E aí faremos os meios vezes os extremos. Então faremos 10 vezes X é 10X, 66 vezes 15 é 990. O 10 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 990 dividido por 10. Então, X vai ser igual a 99. Ou seja, o segundo reajuste dessa mensalidade foi de R$ 99. Agora, a mensalidade passará a custar 660 mais 99. Ou seja, a mensalidade depois do segundo reajuste passou a ser 759. Aí agora, esse valor, que é a mensalidade agora, esse valor vai sofrer o terceiro reajuste. Então agora, depois do segundo reajuste, a mensalidade é 759. Ela está para 100.
assim como o terceiro reajuste foi de 20%, assim como o x está para 20. Multiplicando ainda os meios vezes os extremos, nós temos 100 vezes x, 100x. Nós temos 759 vezes 20, dá 15.180. O 100 está multiplicando, passa dividindo, ficaremos com x é igual a 15.180 dividido por 100. Então, essa é uma divisão simples. Nós vamos cortar esse zero, cortar esse. Cortar esse zero, adicionar uma vírgula aqui. Então, x vai ser igual a R$ 151,80. Ou seja, agora o terceiro reajuste ele será um aumento em reais de R$ 151,80. Estamos dizendo que R$ 151,80 é 20% de 759. E aí? Agora a mensalidade ela vai custar 759 mais 151,80 mais 151,80. Então a mensalidade agora ela vai custar R$ 910,80. Então, depois dos 3 reajustes, a mensalidade passou a ser R$ 910,80. Mas, como ela obteve um desconto de 50%, basta nós dividirmos isso daqui por 2. Então, se nós dividirmos R$ 910,80 por 2, nós vamos obter o valor que ela pagou na mensalidade por ter conseguido um desconto de 50%. Então, o valor que ela pagou após obter um reajuste de 50% foi R$ 455,40. Ou seja, R$ 455,40 representa exatamente 50% de R$ 910,80. E aí, você compreendeu essas habilidades aplicadas? Aqui esse probleminha tinha uma contextualização onde ela era formada por etapas. Foram 3 reajustes, nós precisamos aplicar esses 3 reajustes. Então, temos aqui um outro problema também envolvendo porcentagem, um problema também contextualizado, do qual a gente precisa fazer a leitura, interpretar, selecionar informações e ver o que ela está pedindo em relação a esse problema. E esse problema consiste em: uma empresa possui 4 tipos de veículos, cujas quantidades são expressas em percentuais, ou seja, em porcentagem. E aí aqui ele está informando que motocicleta, 15%. Já ônibus, 25%. Carro pequeno, ele não apresentou a porcentagem. Mas caminhões são 20% dos veículos dessa empresa. Aí ele quer saber o seguinte: responda às perguntas. Qual é o percentual de veículos dessa empresa? Na letra B, sabendo que há 12 motos nessa empresa, quantos carros essa empresa possui? E na letra C, quantos ônibus essa empresa possui? E aí, vamos solucionar esse problema explorando as habilidades de regra de 3 simples? Então, para a letra A, não há muito cálculo a se fazer. Na letra A, ele só quer saber qual é o percentual de veículos dessa empresa. Quando se fala em percentual, e nesse caso ele está querendo o percentual total de veículos, o percentual, quando somando todas as taxas percentuais, 25, mais 15, mais 20, mais a quantidade relativa a carros, então a gente acaba encontrando 100%. Então, o percentual de veículos dessa empresa, ou seja, a frota total dessa empresa em porcentagem é 100%. 100% são todos os veículos juntos que representam a frota. Então, é simples a gente representar a taxa percentual de veículos dessa empresa. Já na letra B, ele está informando que há 12 motos nessa empresa. Ele quer saber quantos carros ela possui. Olhe, o fato dele ter nos dado aqui a quantidade de motos, tanto
em taxa percentual quanto em quantidade numérica, números inteiros, isso significa porque nós iremos precisar para calcular a quantidade de outros veículos e que, nesse caso, ele quer saber a quantidade de carros. Primeiro vamos entender, ele está querendo a quantidade de carros pequenos, pois caminhões ele já disse que é 20%, ônibus ele disse que é 25% e motos ele disse que é 15% e que esses 15% representa 12 motos. Aí ele quer carro pequenos. A porcentagem de carro pequenos é fácil de nós identificarmos, pois nós vimos que a quantidade total da frota em porcentagem é 100%. Se os demais já têm a sua porcentagem, basta ou falta a porcentagem relativa a carros pequenos. Portanto, nós já temos 20%. Aqui nós temos 25%, 45%. Aqui nós temos 15%, 60%. O que falta para 100 é justamente o que representa os carros pequenos, 40%. Então, nós iremos calcular quantos carros representa 40% dessa frota. Aí nós vamos usar uma regra de 3 simples, comparando 12 está para 15 e vamos ver por quê. Porque 12 é a quantidade de motos, 15 é a taxa percentual desses 12. Ou seja, 12 motos representa 15% dessa frota. Aí nós vamos comparar, assim como X está para 40. 40 é a taxa percentual que representa a quantidade de carros, X é a quantidade de carros em números reais, qual estamos procurando. Então, os meios vezes os extremos, nós temos 15 vezes X é 15X, assim como 12 vezes 40. 12 vezes 40 dá 480. Aí, o 15 está multiplicando no primeiro membro, a gente passa ele para o segundo dividindo. Ficaremos com X, ele é igual a 480 dividido por 15. Portanto, X ele vai ser exatamente igual a 32. Então, X é igual a 32. Portanto, nós estamos dizendo que nessa frota há 32 carros pequenos. Na letra C, ele quer saber quantos ônibus possui. Mas essa opção eu vou deixar para vocês solucionarem. Vocês solucionam, deixam a resposta aqui nos comentários. Eu irei analisar, depois colocarei o gabarito, ou seja, a minha resposta para que vocês possam conferir. Então, nossa aula de hoje fica por aqui. Um forte abraço. Não esqueçam de solucionar tanto o problema proposto lá no formulário, quanto esse desafio proposto aqui na aula. Um forte abraço e até o próximo encontro.